Olá pessoal do canal Notícias do Flamengo Oficial, chegando aqui nessa quarta-feira com mais notícias do Mengão, tudo sobre o jogo de sábado e muito mais. Se vocês gostaram do vídeo, deixa um like, se inscreva no canal e vamos para o vídeo. Bom, definidos locais e horários, além das datas de uma das semifinais do Campeonato Carioca, Vasco e Flamengo. E olha, confusão na reunião lá na Federação do Rio de Janeiro. Vamos conferir. Depois de uma longa reunião na Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, nesta terça-feira ficaram definidos os horários e locais das semifinais do Campeonato Carioca. Todos os 4 jogos serão às 6 horas, nos próximos sábados e domingos. Vasco e Flamengo se enfrentam nos 2 próximos sábados e Fluminense e Volta Redonda medem forças nos 2 próximos domingos. O principal debate foi em torno do local do primeiro jogo entre Vasco e Flamengo, com o mando do Cruz Maltino, sem poder mandar a partida em São Januário por conta do regulamento que exige que haja uma divisão entre as torcidas igualitária de 50% para cada uma. O Vasco escolheu o estádio Newton Santos do Botafogo para mandar a partida. E apesar do Flamengo, a Federação do Rio de Janeiro e o BEP, o Batalhão Especializado de Policiamento em Estádios, ponderarem essa decisão por questões de segurança, o Vasco bateu o pé e o jogo vai ser mesmo no estádio Newton Santos, com um detalhe: os setores norte e sul estarão interditados por um pedido do BEP, então 8 mil torcedores a menos estarão no estádio e a capacidade será de cerca de 36 mil torcedores. Depois dessa reunião, representantes de Vasco, Flamengo e da Federação explicaram por que essa decisão foi tomada. Bom, a gente preferiu os 2 jogos no Maracanã até para tornar o campeonato um pouquinho mais atraente, né? Até para ter mais gente batendo mais recordes de público como foi em 2024, mas o Vasco foi irredutível, mesmo com as ponderações do próprio JEP, da televisão e da própria Ferg, quis manter um jogo no Engenhão. Se fosse pelo desejo único e exclusivo do Vasco, a gente jogaria no estádio de São Januário. Esse tem sido o posicionamento adotado na maioria das partidas pelo presidente Pedrinho. Agora, sobre a relação entre Maracanã e Newton Santos, o Vasco gostaria de poder usar o Maracanã sempre que tenha necessidade, ou seja, vontade do Vasco. Não apenas quando seja uma vontade coletiva, como seria agora nessa situação do campeonato estadual. É uma pontuação legítima do Vasco. A gente entende que seria melhor jogar no Maracanã, mas o Vasco está dentro dos conceitos e da verdade, né, dos princípios do regulamento. Dos 4 jogos, o único que ainda não tem um local definido é o jogo de volta entre Volta Redonda e Fluminense. O clube do sul do estado pretende mandar a partida no estádio Raulino de Oliveira, mas os 2 clubes ficaram de conversar e tomaram uma decisão depois do primeiro jogo, que acontece domingo no Maracanã. Agora vamos de bola rolando, saber como estão os times Flamengo e Vasco da Gama para esse jogão de bola. O Vasco anunciou a contratação do atacante Nuno Moreira. O jogador assinou contrato com o Cruz Maltino até dezembro de 2027, com opção de renovação por mais um ano. Nuno estava no Casa Pia de Portugal e chega para ser mais uma opção no setor ofensivo da equipe comandada pelo técnico Fábio Carilli. O Vasco pagou 3,5 milhões de euros ao clube português para contar com o atleta. O atacante desembarcou aqui no Rio de Janeiro na manhã do último sábado, inclusive esteve em São Januário para acompanhar de perto a partida entre Vasco e Botafogo pela última rodada da Taça Guanabara. Além disso, uma outra notícia do Vasco é que o clube entrou na justiça nesta segunda-feira com pedido de recuperação judicial do Vasco SAF e do clube. Segundo a diretoria Cruz Maltina, o movimento faz parte do processo de reestruturação iniciado em junho do ano passado, que busca restabelecer a saúde financeira do clube. O Flamengo tem um desfalque importante para o primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca contra o Vasco. O atacante Everton Cebolinha sofreu uma pequena lesão na região posterior da coxa direita e desfalca então o time comandado pelo técnico Felipe Luiz. O jogador se machucou ainda no primeiro tempo da partida contra o Maricá no último sábado, pela última rodada da Taça Guanabara. A boa notícia para a torcida rubro-negra é que Pedro pode voltar aos gramados
operados em abril. O jogador foi reavaliado pelo médico que o operou e liberado para começar a se recondicionar com os preparadores físicos. Vasco e Flamengo entram em campo neste final de semana pela primeira partida da semifinal do estadual. O Flamengo tem a vantagem de 2 resultados iguais, porque teve uma melhor campanha na Taça Guanabara. Essas foram as notícias de hoje do Mengão. Se vocês gostaram, deixa um like, se inscrevam no canal e tamo juntos.